A Chape perdeu, né, para o Camboriú, segunda rodada do Catarinense. A gente vai ver aí como foi essa partida muito ruim da Chapecoense. Pode colocar as imagens pra gente, que a gente vai comentando aqui com o Badá. E 2 presentes aí para o Camboriú, né, Badá? O sono da Chapecoense começou aos 3 minutos do primeiro tempo. Até os 3 minutos o time estava indo bem. Até os 3 minutos. Daí tomou essa entregada do Rafael Santos aí. É aquela saidinha de dentro da área, aquela saidinha de 3, aquela jogada construída de lá de trás. Às vezes acontece isso, né? Daí outro erro do Vitor Caetano, 2-0 com 10 minutos de jogo para o Camboriú. E a Chapecoense sem ver a cor da bola. Na imagem não aparece, o Vitor Caetano tentou o drible ali e acabou perdendo a bola, né? Exatamente. Primeiro erro do Rafael Santos, segundo do Vitor Caetano. Teve depois um erro também do Marcinho, que o Camboriú quase aproveitou. E a gente tá vendo aí, essa aí, ó, uma falta cobrada pelo Giovanni Augusto, que foi para fora. E antes disso, teve um chute do Everton, que o goleiro quase tomou um frango. Mas é inadmissível um time como a Chapecoense, que é um clube de Série A. E, gente, é clube de Série A, salário padrão de Série A, condição de jogo de trabalho de Série A, é cobrança de Série A também. Isso aí estava valendo, isso aí Estava valendo impedido, tudo. O Rafael Thierry errou no bote, no tentar cortar a bola e depois salvou em cima da linha. E aí, de novo, ó. Então ali aquele lá já era para estar 3-0. Aí poderia ser 3-0 ou quem sabe até 4-0 o Rafael Santos se recuperou fazendo 2 defesas. E cadê o time do Chapecoense? Não ganhava uma dividida? Dá uma olhada. Entraram dormindo em campo, gente. Mas o que é isso? Daí o Gilmar Del Poço falou que foi problema de postura. Mas que postura, gente? Isso aí é salto alto. Isso aí é falta de humildade. Não dá para admitir jogar contra o Camboriú, um time que veio da 2ª divisão. Olha só, que coisa ridícula. Mas o que é isso, cara? Não dá para admitir isso aí, não. Não dá para admitir, gente. Não é falta de treino, não é falta de preparo físico, é falta de concentração e jogar com responsabilidade, com comprometimento. Porque é inadmissível o jeito que a Chapecoense jogou e o jeito que a Chapecoense perdeu. Mas isso dos 3 minutos, foram 100 minutos de jogo, jogando no Orlando Scarpelli, um estádio neutro, gramado aparentemente bom. Chapecoense não conseguiu construir uma jogada, não conseguiu finalizar uma vez com perigo, não criou uma única oportunidade de jogo. Então, tem que ter uma reflexão profunda internamente, porque não dá. Um time que é de Série A, que daqui a 17 dias estreia numa Série A, apresentar, foi uma das piores atuações da Chapecoense dos últimos 4 ou 5 anos. Não me recordo de um jogo tão ruim da Chapecoense como esse. O Gilmar insistindo com algumas peças que já não vem dando resultado, deixando de colocar os novos jogadores. Por exemplo, nada contra o rapaz, mas aí perdendo 2-0, você olha no banco, queira ou não, tem o Hélio, tem o Robert, que veio de fora, que a gente viu jogar bem em outros jogos. Aí quem que aparece? Rubens. Mas o Rubens já teve quantas oportunidades? E não é individualizar, porque todos foram mal ontem, todos, do goleiro ao ponta esquerda. Mas assim, ó, tem que fazer alguma coisa de diferente, tem que fazer alguma coisa de novo. Aos poucos os novos jogadores têm entrado, e vou dizer para ti, os que têm entrado, os que têm recebido oportunidades, alguns até agora não me convenceram. Então é um início preocupante, não é terra arrasada, não é crise, mas é uma cobrança pontual. Uma cobrança pontual sobre o péssimo jogo que a Chapecoense fez e o péssimo início de campeonato. 2 jogos, 1 ponto somado. Chapecoense, nesse momento, finalizada a 2ª rodada, está na zona de rebaixamento. E não dá para um time que é considerado favorito, que tem esse compromisso, que tem essa responsabilidade pelo investimento que tem. O Renato Samensati falou no Clube da Bola, a folha mais alta depois da Chapecoense é o Criciúma, 2.500.000, um pouquinho acima. O da Chapecoense é o dobro. Então a responsabilidade é da Chapecoense. O compromisso é da Chapecoense. E por isso que não se admite o começo tão ruim do campeonato catarinense como a Chapecoense está fazendo. Badá. É começo, porém, já é 33% da primeira fase. 33%. E é começo, mas é uma continuidade. Ontem, de 10 jogadores que jogaram, de 11 jogadores, 10 eram do ano passado. Então não é falta de entrosamento, não é falta de se conhecer. Então é falta de postura. É falta de sangue nos olhos. É falta de entender, eu sou jogador de Série A, eu jogo num clube de Série A, eu recebo salário de Série A, eu vou ganhar desses caras aí sem fazer muita força. Vou driblar esse aqui. Vamos lá, tomamos um gol, gurizada, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos lá, vamos fazer 1, 2, 3. Não é assim, gente. Não é assim. E não foi assim ontem. E tem que ter mais gana.
tem que ter mais gana já a partir de quarta-feira no clássico lá contra o Concórdia. É isso aí, coloca uma pressão nesse jogo de quarta-feira. Depois da partida, dessa derrota, o técnico Gilmar Dalpozo falou sobre o jogo e a gente vai acompanhar um trechinho aí agora. Primeiro, dar os méritos para o adversário, que soube aproveitar erros individuais. A equipe não teve desempenho, ficamos abaixo na questão comportamental, de atitude, e por isso que o adversário foi melhor. Jogou melhor, se marcou melhor, depois a gente tomou os 2 gols muito cedo, e aí perdeu a naturalidade do jogo, quis acelerar, não fazia os fundamentos bem feitos, domínio, passe. A equipe adversária já veio com uma proposta de baixar as linhas e aí fez 2-0 e procurou jogar só no contra-ataque. Então, um dia que a gente ficou muito abaixo. Quando 2 jogadores ficam abaixo, os demais conseguem carregar. Hoje, todos estiveram abaixo, inclusive os que entraram também. Então, a responsabilidade de todo mundo, inclusive do técnico. Sim, vou continuar com 3 zagueiros. Isso é convicção. Não é por causa da plataforma. Eu acabei de falar que foi comportamental, erros individuais. Não tem nada a ver com... Se eu coloco hoje um time com uma linha de 4, coloco o time mais ofensivo e desrespeito ao adversário, aí vocês iam me questionar por que eu troquei o sistema. Tenho convicção, a questão só foi comportamental nossa, que nós ficamos abaixo, não teve atitude, o adversário foi melhor e por isso que venceu. Tá aí o Dalpozo falando sobre o sistema com 3 zagueiros e não lembro qual foi o colega que perguntou para ele sobre o Bolassia, o anúncio tinha atrapalhado e quase falou, mas que Bolassia, meu? A cabeça todo inchada. Mundo empolgado com o Bolassia, daí não, porque todo mundo começou o domingo... Com a boa notícia. Com a boa notícia, que a gente vai repercutir agora, né, da contratação do Bolassia, mas isso aí não teve reflexo nenhum. Mas é o que eu falei antes, e o que o Gilmar Dalpozo falou agora, questão de atitude e questão de comportamento. Mas por que isso? Questão de postura. Por que não teve atitude? Por que não teve postura? Qual é a explicação? É isso que não conseguiu explicar o porquê. Que teve falta de postura, de atitude, isso aí todo mundo viu, do primeiro ao último minuto do jogo. Mas por que teve falta de postura e falta de atitude? Isso que não pode ter. É isso que não pode ter. Tem que ter postura e tem que ter atitude. De clube de Série A do Campeonato Brasileiro. E é isso que nós queremos. É isso que nós exigimos a partir de quarta-feira contra o Concórdia. No ano passado, quando a Chapecoense reagiu na Série B, o Dalpozo falou em investir as sandálias da humildade. Quem sabe para o estadual vale a pena. Seja o momento certo.